Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será as três mecânicas: mecânica material, mecânica celeste e mecânica racional. Se conhecessem, conheceriam a mecânica material e saberiam como desenvolver a mecânica material. Saberiam como desenvolver a mecânica celeste, saberiam como desenvolver a mecânica racional. A mecânica racional é a mecânica do raciocínio, e a mecânica material é a mecânica da energia elétrica e magnética. E a mecânica celeste é a mecânica mediadora por ficar no meio da mecânica material e a mecânica racional. Se conhecessem, as mecânicas saberiam como deveriam viver por conhecerem as três mecânicas dos três poderes, cada qual na sua forma de ser, de sua natureza e de sua classe. Então, saberiam como deveriam viver. E por viverem sem se conhecer, o desequilíbrio imperava cada vez mais, a ponto de não saberem onde iam parar com tanto desequilíbrio. Desequilíbrio de tudo. Bem, eu entendi assim: mecânica material, céu, terra, água, astral inferior e astral térreo, energia da imaginação, energia elétrica e magnética. Mecânica celeste, sol, lua, estrelas, mecânica mediadora. Astral superior, mediador. Mediador, que são as energias dos planetas, que são habitantes do astral superior, astral inferior e astral superior. As energias que ficaram na metade das transformações e se transformaram em outros corpos diferentes dos da Terra. São planetas visíveis aos nossos olhos. O pensamento é o causador da mecânica celeste, mas ele também funciona no chão com a energia elétrica e magnética. Mecânica racional, mecânica do raciocínio, mundo racional, energia racional. Tudo é derivado da mecânica racional e somente a mecânica racional é que podia solucionar a mecânica material e a mecânica celeste. E tem a mecânica do verdadeiro Deus. A mecânica do verdadeiro Deus, que é o causador dessas quatro mecânicas, como única, efeito único, causa única, efeito único e não há separação. É isso que eu entendi nessa minha leitura. Você pode seguir com esse entendimento, Pira? Sim, com certeza. As três mecânicas. Mecânica racional, que é a mecânica da nossa origem, né, do mundo racional. Tem a mecânica celeste e a mecânica material. E tem alguns corpos também que estão entre a mecânica celeste e a mecânica racional, que fazem parte também da mecânica racional, que foram as virtudes perdidas, que deu formação a um grande foco de luz que nós chamamos de Sol. E quando essa energia chega aqui, se transforma em eletromagnética, passa a pertencer à mecânica material, que vai dando causa às transformações da vida material. Que força nossas transformações é essa energia que vem de cima e vai transformando, porque está fora do seu verdadeiro estado natural, se transforma em energia elétrica e energia magnética, da qual os corpos materiais eles são formados. E grandes detalhes sobre isso, maiores detalhes, com minúcias de detalhes, com mais compreensão de detalhes, é claro, na obra de Cultura Racional, Universo Desencanto. Luiz Cláudio, alguma colocação? Esse tema que a
Bernadette levantou, é muitíssimo importante. Inclusive eu procuro pesquisar ele, cada vez que a gente pesquisa, mais a gente aprende, né? Porque como o racional superior fala, mecânica material, mecânica celeste, né, Bernadette? Mecânica racional. A mecânica celeste, como ela falou, é a mecânica mediadora. Por quê? Por que mediadora? Isso eu estudei no livro Na Cultura Racional. Porque a mediadora é a mecânica do astral superior. Por quê? Porque ela fica na metade entre a mecânica material e a mecânica do mundo racional. Então, por isso que é chamada mecânica mediadora. A metade da viagem daqui da Terra até o mundo racional. Olha só, Bira, olha a distância, hein? A mecânica celeste é a mecânica mediadora, porque é a viagem daqui, do nosso sistema, da mecânica material, até o astral superior, é a metade da viagem até o mundo racional. Gente, é muita distância. Então, por isso que se chama energia mediadora, a energia do astral superior. Quer dizer, a mecânica celeste. O astral superior está dentro da mecânica celeste. Entendeu? Faz a mediação do astral inferior com o mundo racional. Quer dizer, a mecânica, para chegar até o mundo racional, é muita distância, né, gente? A gente tem que preparar mesmo o nosso raciocínio, estudar muito para poder alcançar tamanha magnitude, tamanho da elevação. E a mecânica do mundo racional é a mecânica do verdadeiro Deus, o racional superior. Não sei se vocês já leram em livros anteriores que ele diz o seguinte, que o racional superior é como se fosse o Sol lá no mundo racional, Bira. É como se fosse o Sol, quer dizer, o Sol está lá e nós ficamos em torno dele. Quer dizer, nós dependemos dele, assim como nós dependemos do Sol aqui, porque sem o Sol, sem o calor, não tem vida, né? Assim como sem a água, né? Então, no mundo racional, a mecânica do mundo racional é o racional superior. Quer dizer, o que você chega à conclusão de quê? Isso eu estudei na cultura racional, isso tem uma semana, pouco. Quer dizer, o racional superior e o mundo racional é uma coisa só. Porque um depende do outro. O racional superior é como se fosse o Sol e nós em torno dele. Quer dizer, sem ele, sem a força dele, cara, a gente não é nada. Nem aqui, nem lá em cima, imagina aqui. Né? Se a gente não estudar, não ler todos os dias, como você faz, Bernadette, qual é a força de equilíbrio que você tem? Entendeu? Então, quer dizer... Não, completando, eu só gostaria de fazer uma colocação. Você me lembrou agora uma passagem de um dos programas que nós fizemos aqui, onde tem uma passagem do livro que fala que o próximo é o nosso próprio retrato. Fala de uma forma bem literal, tá? Não é simbólica não. O próximo é o nosso próprio retrato. Ou seja, fazer mal ao próximo, estamos fazendo mal a nós mesmos. Mas nós também somos o retrato também do racional superior. Se o próximo é o nosso próprio retrato, se ele olhando para a gente, nós somos o reflexo dele também. Então, existe como você falou, o racional superior, o mundo racional é uma coisa só, e ele enfatiza em vários livros dele que racional é uma coisa só. Fala de forma literal, ele significando a interdependência de tudo como sendo uma coisa só. Aparentemente, nós estamos desligados, mas nada está desligado de nada. Então, existe uma interdependência real, literal, biológica e energética em todos os sentidos. Racional é uma coisa só. É claro que cada um tem a sua independência para progredir de uma forma ou de outra. Existe essa liberdade dentro dessa interdependência. E agora o verdadeiro Deus, o racional superior, com a sua mecânica, com a mecânica racional, a obra de cultura racional é a mecânica racional. Pertence à mecânica racional. A mecânica racional ela abrange todas as mecânicas. Agora me lembrei o nosso técnico ali, ele é catedrático em programa de computador, me lembrou uma passagem de um técnico, eu não sou técnico em informática não, mas uma passagem onde um instrutor, quando eu fiz um curso de um determinado programa de informática, ele disse que os programas atualizados, eles abrangem todos os programas inferiores. Só que um programa inferior, por exemplo, você pega um CorelDRAW de 2017, 2019,
ele não consegue abrir um programa de 2020, 2024, 2025. Mas se pegar um programa Core de 2024, 2025, ele abrange todos os outros, ele abre todos os outros anteriores. Mais ou menos, é uma comparação bem simbólica, mas dá para a gente entender. É mais ou menos agora, a cultura racional, ela é a mecânica racional. E ela abrange todas as mecânicas inferiores, que é a mecânica material e a mecânica celeste. Só que a mecânica celeste e a mecânica material não pega de forma abrangente a mecânica racional. Mas a mecânica racional pega as três, porque ela é atualizada, ela é superior. Então, cultura racional, livro Universo em Desencanto, esse tema das mecânicas, muito interessante, muito importante, abrange todas as mecânicas, porque nós temos um corpo material, uma parte que pertence aqui à energia eletromagnética, nós temos partes que pertencem à energia celeste e nós temos partes que pertencem à energia racional. Então só existe uma forma de salvação. Eu torno aqui a repetir, eu gosto de repetir, às vezes as pessoas muito não gostam de usar a palavra salvação e dá a impressão que dá uma conotação religiosa. Não tem problema, a religião também faz parte da vida, tudo está incluído também dentro da religião. Então só pode haver salvação com as três mecânicas. E a cultura racional, ela é essas três mecânicas. Mas, Bira, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O mundo racional, a energia racional, ela começa no mundo racional. E a energia do verdadeiro Deus, ela também é um mundo racional. Então, ela é tudo uma coisa só, né? É tudo uma coisa só, com certeza. Então, tá aí. Então, se conheça. Seja também o retrato do verdadeiro Deus de forma consciente, não de forma inconsciente. Cultura racional, universo e desencanto. Passei a palavra aí. Então, Bira, pelo que você acabou de falar, o que nos falta é o desenvolvimento, é a entrega ao desenvolvimento, é estudar cada vez mais, né? Porque se nós podemos, para nós chegarmos até onde está o racional superior, nós temos o que fazer, é estudar cada vez mais para desenvolver o raciocínio, a evidência, o aparelho, a desmaterialização da energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Então, isso só serve para nos ensinar, nos incentivar a estudar cada vez mais. Podemos chegar até onde ele está, só nos resta dedicação, né? Esforço e bastante estudo. Doutor Carlos. É verdade. As três mecânicas, a mecânica material, de baixo para cima, né? A mecânica celeste e a mecânica racional. Tudo que foi falado aqui foi perfeito. Complementação. Quando as nossas virtudes foram parar no Sol, tem um livro que, se não me falha a memória, é o 91 do Histórico, ele diz que a última virtude, entre parênteses, de cada um, deu causa à máquina do raciocínio de cada um, né? Então, na mecânica racional estão essas últimas virtudes de cada um, ou estacionárias, se a pessoa está na intermissão e não tem estado de consciência, de evolução para estar consciente, ou está ligado no aparelho, como foi a última fala do Bira aqui, perfeita, né? Então, a mecânica celeste é a mecânica astrológica. A mecânica racional é acima do campo astrológico, né? A mecânica material é abaixo de tudo. Com relação às 7 partes, todo mundo sabe, Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais, quando o aparelho está aqui materializado, já foi outro programa também falado, que a primeira partícula, o primeiro chakra, o chakra raiz básico, Muladhara, é o pingo d'água, onde é a fábrica do pingo d'água, né? O segundo chakra, segunda partícula, é a vegetal, a vida vegetativa. O terceiro está em cima do estômago, onde cai o combustível sólido. Tudo que é sólido é terra. Então, é a partícula da terra. Em cima do coração, o chakra cardíaco, é a partícula de animal. Nós somos animados. E na parte onde fica a tireoide, chakra laríngeo, as estrelas da lua ficam no meio da testa. A gente já falou, né? Shiva tem uma lua, meia lua no meio da testa, Iemanjá tem uma meia lua no meio da testa, porque tudo é simbólico. As outras culturas também tinham a orientação do astral superior, era fase para isso, e a partícula do Sol, ela está ligada a esse plano
transcendental, o nível de consciência. Pode ficar como animal racional se tiver tudo embotado, subdesenvolvido, né? Então essa questão é que essa partícula do Sol, essa mecânica racional, onde está essa partícula, é de energia mediadora racional. Então essa mecânica racional é uma mecânica da energia mediadora racional. Tanto que na tenda espírita Francisco de Assis, os médiuns, né, tinham um desenvolvimento que, por exemplo, o seu Francisco Fernandes alcançou as 3 coroas, de filho, de pai e de rei. Então ele estava ligado, ele tinha a imunização racional, a linguagem era diferente. Então a linguagem é perfeito médium do astral superior, é um aparelho racional. Mas a mecânica do verdadeiro Deus, ele fala mais adiante, é superior ainda às 3, porque ele que organizou isso tudo para a gente poder voltar. Então, cultura racional, universo em desencanto. Só mais um fator aqui para complementar o assunto muito bem abordado, que vocês falaram dessas... É uma forma pedagógica, né, dele poder explicar a gente, porque são muitos assuntos, são muitos pontos para ser explicados para a gente que estava numa obscuridade total, né, de conhecimento sobre a nossa existência. Quando ele fala de todos esses mundos, né, essas esferas, aí, esses planos, ele informa porque também na nossa agora missão de retorno, nós vamos passar por todos esses planos, por todos esses mundos, recuperando nossas virtudes de volta. Porque quando nós saímos de lá, né, no nosso ponto de origem, como racionais, puros, limpos e perfeitos, e viemos, né, nos deformando, como ele explica ali no livro, e esse deformar, ele destrincha isso em perdas de virtudes, e essas virtudes também que são vidas, que são energias potenciais, essas energias foram formando o universo. Então, quando a gente agora entra em contato com esse conhecimento, essa energia que está nesses livros, que está nesses volumes, ela começa a trazer para a gente os nossos pontos de identificação por todas essas outras esferas, e a gente vai ter contato, né, tanto aqui na saída aqui da matéria, até nesses planos superiores, recuperando todas essas nossas virtudes até nós voltarmos ao nosso ponto de origem, né? Então, eu entendo, pelo menos dessa forma, uma missão assim muito bonita, uma coisa assim sem explicação do quanto é essa beleza. Mas assim, quando você se compenetra no que está aqui, né, no estudo, no assunto, não é numa fala simples assim para você tentar ter esse alcance. Isso ali é num momento de muita concentração, de ligação, de contato ali direto ali no estudo, a gente começa a ter uma noção do que seria isso, né? Palavras do racional. Quando souberem definir essas 3 mecânicas, estarão imunizados pela energia racional. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!